Guys, I'm in the zone. There's literally nothing that could break me right now. Starting to break. Of course, you've all tasted the 5 cheese pizza. But this... Cheesemongers have speculated of its existence for centuries. Da Vinci's original masterpiece. I submit to you. 99 formaggio! The 99 cheese pizza. Bom, fala aí pessoal, muita gente me pediu a massa de pizza aí que eu fiz semana passada, que eu postei foto no Facebook, no Instagram, e o pessoal ficou me pedindo, passa receita, ensina aí e tal, não sei o que. Bom, vou gravar um vídeo ensinando vocês a fazer aquela massa que eu fiz, tá? Ensinando alguns macetes de como ela pode ficar macia, crescer, etc. E com isso eu vou estar inaugurando um canal que eu vou postar coisas que eu faço na cozinha, ensinando vocês a fazer, que não exige nada profissional, nem instrumentos profissionais, nem fogão profissional, nem ser profissional, tá? E vai ser um canal zoado, que eu vou ensinar de forma zoada para vocês, vou aprender a editar vídeo também, que eu não sei editar vídeo. Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro. Tá? E também não tem um nome pro canal ainda. Então eu aceito sugestões aí de quem gostar do vídeo, dá sugestão pro nome do canal. E eu vou levar em conta as sugestões de vocês pro nome do canal. Pensei em vários nomes já, mas nenhum me agradou muito para ser o nome do canal. Tá? Então eu vou ensinar essa massa de pizza aí para vocês. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês gostem do canal também. E eu vou tentar semanalmente postar coisa para vocês. Beleza? Então vamos fazer a massa de pizza. Bom, vamos começar a fazer a receita aqui. Ela é bem simples, tá? O trabalho que ela dá que é complicado. Bom, eu vou primeiro pegar a farinha, tá? São 4 xícaras de farinha. Aproximadamente 4 xícaras de farinha. Você não precisa se preocupar em botar a menos, porque depois quando você for sovar a massa, você vai acrescentando farinha e a massa vai absorvendo farinha. Então ela atinge o ponto que você quer. Bom, são 4 xícaras mais ou menos. Aqui é importante você medir 4 xícaras, tá? Se você não tiver um medidor tipo esse aqui, que eu estou usando, ó, um medidor tipo esse, não posso inclinar muito que eu estou filmando de cima. Se você tiver um medidor tipo esse, é mais fácil. Se não tiver, você bota 4 xícaras aí, xícara de café, de chá, tanto faz. A proporção tem que ser a mesma. E você vai precisar de bastante farinha para sovar a massa. Então, é importante você ter bastante farinha, tá? Então, 4 copos de farinha, tá? E aí o que você vai fazer? Qual é o macete? O macete é você misturar todos os ingredientes sólidos juntos, tá? Como assim todos os ingredientes sólidos juntos? Vou pegar tudo junto. Vou misturar farinha, açúcar, sal, fermento e leite em pó. Leva leite em pó. E depois eu vou acrescentar água e mexer. Bom, você vai precisar para essa receita 1,5 xícaras de água, tá? 1,5 xícaras de água. É importante que essa água esteja morna. Mas o que é esse morna? Esse morna é uma temperatura que você consegue botar o seu dedo dentro dela e permanecer com o seu dedo dentro dela. Se você botar o seu dedo dentro dela, passar um tempo, o seu dedo você sentir que está queimando o seu dedo, já não serve. Está muito quente, aí você vai matar o fermento. Tá? Você não pode matar o fermento. Então vamos misturar tudo que for sólido. Tá? Aí você vai botar 1 colher de açúcar, 1 colher rasa de açúcar. Tá? Você vai colocar 1 colher de chá de sal. Na verdade você bota o sal que você quiser, né? Mas eu coloco sempre 1 colher desse tamanho aqui mais ou menos de sal, senão a massa fica muito salgada. Você vai colocar 3 colheres de leite em pó, 3 colheres de sopa de leite em pó, tá? Eu tentei fazer com leite normal, não deu muito certo essa receita. Tem outras receitas de massa de pizza com leite normal, mas essa aqui
não ficou do jeito que eu quis, ficou ruim. Então eu comprei o leite em pó e resolvi fazer com leite em pó mesmo. O leite em pó funcionou. E você vai botar fermento. São mais ou menos, uma colher rasa de fermento, uma colher de sopa rasa de fermento. É mais ou menos metade do envelope, ou seja, 5 gramas desse envelope de fermento biológico instantâneo, tá? Se você for usar o fermento biológico fresco, você vai ter que usar mais ou menos uns 3 tabletes, que é mais ou menos umas 30 gramas, tá? Aí você vai misturar isso, todos os sólidos, todos os ingredientes sólidos você vai misturar, tá? Aqui. Isso é muito importante. Eu mudei esses passos e não deu certo. Então, não vamos mudar a construção. Pode ser que dê certo de outras formas, mas essa aqui foi a única que eu fiz dar certo. Tá? E você vai misturando a água e vai mexendo a massa. Eu vou botar tudo de uma vez, porque eu não tenho muita paciência. Foda-se, 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 foda-se. Aí você vai mexendo com a colher, mas sem apertar a massa, entendeu? Você vai mexendo delicadamente com a colher, o máximo de delicado que você conseguir. Você vê que eu não sou muito, tá? Você vai mexendo delicadamente com a colher, até juntar uma massa, até você ver que tá uma massa mais ou menos que dá para você mexer com a mão, tá? Ó, tá vendo? Essa quantidade de farinha é boa para esse tipo de água, já dá para mexer com a mão. Quando você vê que dá para mexer com a mão, o que você vai fazer? Você vai botar 2 colheres de sopa de óleo, óleo mesmo, tá? Pode ser óleo, azeite de oliva, tá? Eu vou botar óleo, 2 colheres de sopa de óleo. Aí você dá mais uma mexida, assim, e aí chegou a hora de você se lambuzar, tá? Você que quer cozinhar sem se lambuzar, ou compra uma batedeira foda, ou não faz. Acha justo, num país como o Brasil, onde as pessoas estão passando fome, seu 06? Os senhores deixaram essa comida aqui no chão porque os senhores estão com nojinho, seu 06? Não, senhor! Bom, aí você vai mexer a massa até ela ficar homogênea. Tá? Isso pode demorar um pouquinho. E ela vai grudando na sua mão. Vai ter uma hora que ela vai parar de grudar na sua mão, tá? Aqui você pode apertar um pouquinho, não faz mal não. Você tem que misturar a farinha com o resto do coisa, e usando a água. Tá? Bom, ó, incorporou toda a farinha, tá? A massa incorporou toda a farinha, vai ficar esse bolo aqui. Mas você tá vendo? Esse bolo tá bem não uniforme, vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Ele tá não tá bem uniforme, ele tá quebrando fácil. Agora vem a parte chata da massa, que é a parte de sovar a massa. Bom, para sovar a massa, você vai primeiramente jogar farinha numa superfície lisa, tá? Ah, mas eu não tenho superfície lisa em casa. Tem tua mesa, se vira, faz alguma coisa. Ou então não faz a massa. Agora o que acontece? Você precisa de uma superfície lisa para sovar a massa, tá? A primeira vez que eu fui fazer isso, eu não sabia sovar a massa. E foi um erro meu, foi a primeira vez que eu fui tentar essa massa. Bom, sovar a massa é simples. Você taca a massa na mesa, e aí você vai empurrar com o seu punho contra a superfície, vai dobrar a massa e girar ela de 90 graus. E aí vai fazer a mesma coisa, coisou, fechou, apertou. Fechou, girou, apertou. Fechou, girou, apertou. Fechou, girou, apertou. E você vai fazer isso por mais ou menos 10 minutos, tá? É bem chato. Assim que eu acabar, eu vou te mostrar o ponto que a massa tem que ficar, para você saber quando você para de sovar ou não, tá? Então vamos lá. Se aproveita de minha nobreza? E você, em vez de ficar aí brincando de padeiro, deveria me ajudar a procurar o tal do robô? Eu espero. Não, tem um erro aqui. Eu não... Não, peraí.
Bom, pessoal, sovei essa massa aqui por quase 20 minutos. Porque não estava atingindo o ponto que eu quero. Na verdade, não atingiu o ponto que eu quero. Que a massa de pizza ela fica boa quando você tira um pedacinho e aí deixa ela fininha aqui assim. Você sabe quando tá boa? Que não precisa sovar mais quando você faz um pedacinho fininho. E aí você puxa e ela não rasga no meio. Ela não faz um olho no meio, né? Você não rasga exatamente no meio da massa. Aqui ela tá despedaçando porque ela tá fininha. Tá? Mas não é o ponto que eu queria. Eu queria ela mais elástica que isso. Só que eu já sovei ela por muito tempo, tá? Mas já tá bastante elástica. Eu já sovei ela por muito tempo e se não ficou até agora é porque não vai ficar mais. Vocês podem ver que ela tá muito mais uniforme do que estava antes, olha. Mas é importante vocês sovarem pelo menos por uns 10 minutos. E aí vocês vão colocando farinha na mesa conforme ela ainda for agarrando. Se ela parar de agarrar, você para de botar farinha na mesa para ela não ficar muito maçuda, tá? E aí você vai fazer uma bolinha com isso aqui. Tem várias técnicas de fazer bola com isso, mas eu não tô cagando para elas, tá? Eu faço uma bola do jeito que eu quiser. Sacou? Você vai fazer uma bola com essa massa, tá? E aí você vai deixar ela descansando por pelo menos... Você vai deixar ela descansando por pelo menos 1 hora, tá? Joga um pouquinho de farinha na vasilha que você vai deixar ela descansando, tá? Para ela não grudar, beleza? E aí você vai deixar ela descansando por mais ou menos 1 hora. Aqui tem um macete para fazer com que ela cresça melhor. Você vai pegar um saco plástico. Você vai pegar um saco plástico e vai colocar em torno da massa. É importante você não apertar o saco plástico, porque senão a massa não vai ter para onde crescer. Mas você bota isso aqui para manter a massa aquecida, tá? Algumas pessoas botam um pano em cima. Bom, eu como eu só tô com um pano de prato limpo aqui na cozinha, o resto está secando, vou botar o plástico, tá? E aí você tem que deixar ela descansar em temperatura ambiente por no mínimo 1 hora, tá? No mínimo 1 hora. Quanto mais tempo ela descansar, maior ela vai ficar. Na verdade é 1 hora e ela tem que dobrar de tamanho, ou seja, ela tem que ficar maior do que isso aqui, tá? Bom, se ela não crescer muito, você já sabe que você errou a massa. Então isso pode acontecer aqui, tá? Se você errou a massa, você não vai chorar também. Você vai fazer a pizza do jeito que você vai fazer, só que ela vai ficar dura, entendeu? Ela não vai ficar uma pizza macia. Não sei se eu errei, né? Vamos ver se eu errei. Se você errar a massa, vai dar merda. Ela não vai crescer muito, tá? Então a gente vai deixar ela aqui para ela ir crescendo, tá? E aí 1 hora depois a gente tem que ver como é que ela vai ficar. Beleza? Eu vou deixar ela aqui crescendo. 1 hora depois a gente vê qual é a da massa. Se a gente acertou minimamente ou não. Então, pessoal, passou mais ou menos 1 hora. Chegou a ser 1 hora não, tá? Mas mais ou menos 1 hora. Vocês podem ver que a massa cresceu bastante aqui assim, tá vendo? E, bom, olha só o tamanho dela agora. Pode tirar ela daqui. Tá vendo que ela tá macia, olha só. Tá bem macia, tá vendo? Bem macia, tá? E isso aqui, essa massa eu vou usar para fazer 2 pizzas. Você pode fazer mais, tá? Você pode fazer até umas 5 pizzas até. 4, 5 pizzas. Se você preferir a massa fina. Eu prefiro massa grossa. Então eu vou usar essa massa para fazer 2 pizzas só, tá? Então, mas antes eu vou transformar ela em bola de novo, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou transformar ela em bola de novo. O que acontece? Quando eu fiz essa pizza,
A pizza que eu deixei, que eu fiz no mesmo dia, ficou boa. Mas a pizza que eu fiz no dia seguinte, depois de deixar essa massa na geladeira, ficou muito, muito boa. Então o que acontece? Eu vou deixar essa massa na geladeira mais ou menos um pouco menos que 24 horas. Tá? Vou deixar essa massa na geladeira de um dia para o outro. E vou fazer pizza com ela no dia seguinte. Tá? Então ela vai descansar na geladeira por bastante tempo. Eu vou fazer uns rolos, eu vou dividir ela em duas. Tá? Vou guardar ela dentro de sacos. Vou dividir ela em duas aqui assim. Tá? Como eu disse, você pode dividir em mais. Eu vou dividir em duas. Tá? E vou botar dentro desse saquinho aqui que eu mostrei pra vocês. Ela não tá grudando nada na mão, então não vou botar nem farinha nela não. Você pode botar farinha para botar no saquinho, se ela estiver grudando um pouco na sua mão. Como essa aqui não tá grudando nada na minha mão, eu vou botar lá no saquinho, tá? Sem farinha mesmo. Porque ela não vai grudar não. Tá? Abrir o saquinho é a missão. Que burro, dá 0 pra ele. Eu estou abrindo do lado errado. Tá? E bom, é isso. Tá? Vou botar aqui no saquinho. Tá certo? Não aperta também muito o saquinho, deixa um espaço, porque ela vai crescer um pouco. E assim, esses dois bolinhos, eu vou deixar na geladeira por mais ou menos 24 horas. Beleza? Beleza? Então é isso. Vou deixar ela descansando por mais de um dia para o outro na geladeira e vamos fazer nossa pizza.